palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 5, vamos ver apenas dois versículos, o 5 e o 6. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e o 6. Demão encontraram? Então vamos ler. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreiras: desarranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E você diz: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor Deus. Nesta noite, Senhor Deus, que estamos aqui para comer da tua carne e beber do teu sangue, Senhor Deus, o sangue que tu derramaste na cruz para remir os nossos pecados. Oh, Pai, te agradecemos, oh Deus, por esta rica oportunidade. E agora, Senhor Deus, usa poderosamente o teu servo, que é apenas forte, nesta noite, que está, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, incumbido de trazer a tua santa e gloriosa palavra, e o teu povo que aqui estão, Senhor Deus, vieram ouvir a tua palavra. Então, nós te pedimos, te suplicamos. Amém. Você pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, obrigado, meu amor, Deus te abençoe. Os apóstolos, eles pediram ao Senhor Jesus para o Senhor Jesus acrescentar a fé. Antes de eu começar a pregar sobre a fé, eu quero destacar que a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. Então você já vai começar assim, ó. Fala para teu irmão assim do teu lado, tua irmã, e assim, ó, não conversa comigo que eu estou atento aqui à voz de Deus, a sua palavra. Amém? Os discípulos, ele sabia que precisava que o Senhor Jesus aumentasse a sua fé. Porque eles reconheciam que tinha uma fé pequena. E por isso que ele rogara a Jesus, dizendo: Senhor, acrescenta-nos a fé, porque nossa fé é pequena e nós precisamos que o Senhor acrescente a fé. Porque ele sabia que a fé dele pequena, ele não suportaria as provas. Ele não ia, com a fé sua pequena, ele não ia obedecer o mandamento. Porque Jesus pregava e ensinava a ele, dizendo assim: ame os inimigos.
Vocês são acostumados a amar só os seus amigos. Eu, porém, vos digo, ame ao vosso inimigo. Perdoe os vossos inimigos. O judeu era acostumado só a perdoar os amigos, amar só os amigos. Jesus está dizendo, olha, se teu amigo forçar tu ir, né, uma légua com ele, vais duas. Se ele te pedir, trazer para os dias de hoje, se ele te pedir o paletó, entrega também a camisa. E perdoe. Então os discípulos disseram, dura essa palavra de amar assim. Então eles foram e disseram, Senhor, para obedecer este teu mandamento, nós precisamos de fé. Aumenta. A fé acrescenta, porque jamais nós vamos conseguir esses mandamentos se tu não aumentar a fé. Porque quando aumenta a fé, você tem amor. Quando você tem fé, você ama seu inimigo. Quando você tem fé, você perdoa seu inimigo. Porque, irmão, é muito fácil você perdoar seu amigo. Agora, quando alguém faz raiva a você, inventa uma caruna contra você, lhe prejudica, né? Para você perdoar é difícil, até para você orar. Quando você dobra o seu joelho, que você se lembra, você diz, rapaz, eu vou ter que orar por aquele infeliz. Aquele miserável fez isso, que inventou uma mentira contra mim, inventou uma calúnia contra mim, que me fez tanto mal. E Jesus está dizendo, ame seu inimigo, perdoe. Aí os discípulos disseram, a gente precisa de fé, Senhor. Só tem uma saída aqui, é o Senhor acrescentar nossa fé. Aleluia. E não só foi os discípulos também. Nós encontramos também em Marcos 9 e 23, 24, um pai de família, um senhor, que o seu filho, ele trouxe para os discípulos. E os discípulos não puderam curar e expulsar o demônio que estava naquele jovem. E Jesus chega e o homem diz, eu trouxe aqui o meu filho, mas os teus discípulos não puderam expulsar. E Jesus olha para eles e diz assim, homens de pequena fé. E Jesus pergunta para aquele homem o que é que o filho dele fala. Ele diz, olha, meu filho, ele se joga na água, se joga no fogo. E Jesus perguntou, desde quando? Ele disse, desde pequeno. Desde pequeno. Aí Jesus diz assim, se tu crê, se tu tiver fé, ele será curado. Aí o homem diz, pai do menino, começou a chorar. O texto diz, começou a chorar. E ele disse, eu creio. Mas a minha fé é pequena. Aí no 24 ele diz assim, ajuda a minha incredulidade. Eu quero ter fé, Senhor. Me ajude, me dê fé. E Jesus disse para ele, se tu crê, teu filho será curado. Ele continua. Me ajude. Me dê a fé, acrescenta minha fé. A fé dele era pequena. Os discípulos também, pastor Sebastião, tinham fé pequena. Mas Jesus fez um milagre. Jesus curou o filho daquele homem. Ele rogou a Jesus para Jesus aumentar a fé dele. Aleluia. 1 Pedro 1:9. 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 1
Aleluia.
Fala para teu irmão aí. Fala para teu irmão. Fala para teu irmão. Diz: a tua fé é pequena. Mas o milagre vai acontecer. Aleluia. Aleluia. A tua fé é pequena. Mas Jesus lhe trouxe você aqui hoje para adorar Ele. A tua fé é pequena. Mas nesta noite Jesus está aqui por causa de você, por causa de nós. Ele está presente. Aleluia. Quando eu estava meditando nessa passagem, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, você vai pregar para o povo de pequena fé, mas eu estou com ele. Aleluia. Porque muitos que pensam que tem uma fé grande não está aqui, mas você está aqui. Você mesmo com a fé pequena, você vai adorar. Você estará aqui por quê? Porque você crê. Aleluia. Glória a Deus. Fé pequena. Aí ele disse: me ajude, Senhor. Jesus disse: lógico que eu vou te ajudar. Vou fazer o milagre. E Jesus curou. Aleluia. Então, vou correr aqui. O que é fé? O que é fé? Hebreu 11:1, versículo conhecido, fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, ou das coisas que não vê. Então, a fé, firme fundamento das coisas que você espera. Você está esperando. Você não vê. Mas você crê. Você está esperando. Esperando a volta de Jesus. Você está esperando o seu milagre. Você está esperando a sua cura. Você está esperando o seu filho, seu marido entrar nessas portas. Você está esperando. Você não vê, mas pela fé você já crê que ele um dia vai entrar por essas portas. Ele vai aceitar Jesus. A fé é uma porta que muda você de ambiente. Você sai de um ambiente para outro. E Deus quer nesta noite abrir essa porta para você mudar de ambiente para um novo ambiente, para um novo patamar. Porque Jesus, ele está interessado em aumentar a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Aleluia. A incredulidade hoje é uma coisa que o diabo ele trabalha para colocar na mente do jovem, na mente da criança, na mente dos adultos. Não tem idade. O diabo ele trabalha. Porque hoje a ciência diz. O mundo, a Terra veio do Big Bang. Não foi Deus que criou. Diz que as estrelas são formadas por uma nuvem de poeira. E se forma as estrelas. Tá.
E eles procuram colocar dúvida, tanto na mente da criança, do jovem, do adulto, que Deus, isso é uma história de caruchinha. Foi uma história inventada pelos homens. E começa a mostrar. E muitas pessoas ficam frio na fé. O próprio Jesus profetizou. Vou multiplicar a ciência. Muitos vão ficar frios, porque a sua fé vai morrendo. E eles colocam. Hoje, se você pesquisar, né, no YouTube, o cientista está lá dizendo, Deus não existe. Aí eles procuram, diz que tem outros planetas com vida, que tem vida em outros planetas, feito nós, mas eles procuram. Aí bota, né, uma sonda lá para Marte, chega lá, só encontra areia, não encontra vida. E outros planetas ele começa a descobrir, mas diz, não, é porque está mais longe, tem vida, tem outros planetas, mas não descobre. Mas tem muitos cientistas, eu já preguei isso aqui, cientistas que se converteram. Tem cientista que não crê em Deus, diz que não existe, mas tem cientista que diz assim, existe alguém com uma mente brilhante por trás disso. Porque a terra gira, não se afasta do sol, nem o sol da terra, as estrelas, tudo sincronizado. Aí ele diz, não existe alguém por trás. Porque quem deu ordem à terra para produzir todas as frutas e outros planetas não tem vida. Se você plantar, não nasce. E na terra nasce. Tem todos os tipos de frutas. Se você planta um pé de laranja aqui e aqui limão, o limão dá limão azedo e a laranja, se for a lima, aquela laranja é doce feito mel. Aí ele diz, não, tem alguém por trás com uma mente brilhante. Mas nós acreditamos num Deus criador do céu e da terra, que fez todas as coisas. Deus, ele é real. Se alguém vir com história dizer assim, você nem deu ouvido. Aleluia. Sabe, eu sou meio doido. Eu de vez em quando estou sozinho, aí eu tenho assim, alguma coisa do banco do meu lado, aí eu tiro e convido Jesus. Jesus, vem cá, vamos comigo aqui, eu vou conversando sozinho. Uma vez eu paro no sembrar, fico ali, tá doido, tá conversando sozinho. Eu digo, eu estou conversando com o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas. Oh, aleluia. Jesus é real. Ele estará aqui presente. Então, fé é você crer naquilo que você não está vendo. Abraão é o pai da fé. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, sai. Aí ele pergunta, né? Só conjecturando aqui, Senhor, eu vou para onde? Estou mandando você sair. Onde você vai? É outra coisa, depois eu te falo. Aí ele chega em casa, né? Aí vai, meu amor, fala para a esposa dele, vamos sair, junta a mala, junta tudo aí que a gente vai. Deus mandou a gente sair. Você mandou sair para onde? Para Nova York? Para onde? Paris? Lisboa? Não. Não sei para onde vai, mas a gente tem que sair, porque Deus mandou, a gente vai sair. Rumo às malas. Interessante que Sara era também uma mulher de fé. Disse, não, se Deus mandou, vamos embora. Junta as malas tudo, junta tudo e vamos sair daqui.
porque a direção é de Deus. Aleluia. Então, fé, você crê naquilo que você não vê, mas você acredita no Deus. Então, se eu fosse falar aqui sobre também Davi olha para o gigante. Aí os irmãos dele dizem, vai-te embora, rapaz. Fazendo o que aqui? Eu vou lutar com aquele gigante. Se nós tudinho aqui, a gente não consegue lutar com ele. A gente somos treinados aqui, a gente não consegue. Mas ele diz, vou vencer. Já estou vendo ele caído. Tem uma coisa, ainda vou cortar o pescoço dele. Cortar o pescoço, arrancar a cabeça e trazer a cabeça. Oh, aleluia. Você é doido, rapaz? Não! É porque a minha fé diz que eu vou vencer. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. A receita é esta, para aumentar a nossa fé. É ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você sabe, quando você chegar num culto assim, que vê os irmãos, belelei, conversando, ele tá ali, tá aqui. Você chega num culto, você olha assim, você tá uma agonia em mim. Ela tá conversando. É aí, é aqui, no público, é em qualquer lugar. Se você vê pessoa só conversando, fique sabendo que ele tem a fé bem pequena. Porque a fé, ou senão não tem nada. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir, entender, obedecer, pastor Janimar, aplicar e praticar. Não é somente ouvir e estar no ouvido e sair no outro, não. Tem que ouvir, obedecer, aplicar e praticar, para que a sua fé cresça. Glória a Deus. Agora, quantos tipos de fé tem? Fé tem bastante tipo de fé. Esse relógio, vamos lá tirar esse relógio dali. Tem a fé natural. Vou correr. Fé natural. Sabe o que é a fé natural? Todos têm a fé natural. Exemplo, um jogador de futebol. Aí ele vai, ele diz, nós vamos ganhar. Então a fé dele é uma fé natural. Você vai viajar e você liga para a pessoa para onde você vai e diz, amanhã eu chego aí. Fé natural. Agora tem a fé sobrenatural. Eu falei da fé natural. Uma fé que todo tem. Agora tem a fé sobrenatural, que esta é de Deus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12:9, para nós buscar os dons espirituais, e tem o dom da fé sobrenatural. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé sobrenatural é um dom de Deus. Buscais o dom de Deus. Então, fé sobrenatural e tem a fé salvadora. A fé salvadora também está escrito em Efésios, pela graça sois salvo, por meio da fé salvadora. E tem também a fé vencedora. Eu estou só citando, porque o tempo lá, então, a fé vencedora. Qual é a fé vencedora? 1 João 5:4 diz assim, esta é a vitória para aquele que vence o mundo. A nossa fé ajuda a lutar
contra os ataques do diabo, faz milagre acontecer e é a garantia da vida eterna. Então, fé vencedora. Efésios 6:16. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: use o escudo da fé, no qual poderá apagar todas as setas infamadas do maligno. Então, a fé vencedora. Você tem a fé e você... O diabo diz que você vai perder, o diabo joga cilada, mas você diz: eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Fé vencedora. Vamos correr, isso foi algumas fé que eu coloquei aqui. Aí tem também a fé morte. Peraí, pastor, tem fé morte? Tem. Pode botar aí? Não tá? Então tá bom, então eu cito aqui. Os irmãos, a fé morta está em Tiago 2:17. 2:17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é uma fé morta em si mesmo. Tiago 2:17. Fé morta. Deixa eu passar só uns 2 minutinhos aqui. Por que tem fé morta? Quem é que tem a fé morta? Quem tem a fé morta é pessoas que estão mortas. Tem pessoa morta? Crente morto? Tem. Paulo diz: desperta, tu que dorme ali é morto. Fé morta. A fé morta é uma fé vingativa. Vocês já ouviram alguém dizer assim: eu tenho fé em Deus que ela vai pagar tudinho. Eu tenho fé que Ele vai pagar. Eu tenho, Deus vai cobrar. Vocês já ouviram alguém falar assim? Eu tenho fé que ela vai pagar, que Ele vai pagar tudinho. Quer dizer, uma fé vingativa, querendo que o outro sofra, né? Aonde Jesus está dizendo: perdoe seu inimigo, e a pessoa está dizendo: tenho fé em Deus que ela vai ter fé que vai para o hospital, vai para onde, quer dizer, deseja o mal para outra pessoa, e aí está dizendo que é fé. Essa fé é morta, essa fé não é fé viva. Também tem a fé pequena, eu já falei aqui, né, no início, fé pequena. Jesus disse em 8:26, né, quando Jesus estava na polpa do barco, né, que a tempestade veio, uma grande tempestade, os discípulos correram para Jesus e disseram: acorda, Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Aí Jesus despertou. Como um homem despertou, mas como Deus ele estava vendo tudo. Aí disse: homens de pequenas fé. E também tem a fé grande. Nós encontramos na Bíblia, né, o centurião de Cafarnaum, que ele tinha um criado dele, um empregado enfermo, e ele vai à procura de Jesus. Quando encontra Jesus, ele clama a Jesus. Jesus diz: eu vou na tua casa, fica tranquilo, eu vou lá, vou resolver isso aí. Aí ele se ouviu. Aí ele diz assim: Senhor, eu não sou digno do Senhor, vai na minha casa, entra debaixo do meu telhado. Jesus gosta de pessoa humilde. Aí disse: eu não sou digno. Aí ele diz para Jesus: Senhor, uma palavra só tua. Eu não quero muita coisa não. Eu só quero uma palavra tua. Se tu falar,
meu empregado lá será curado. Aí Jesus olha para ele: homem, grande é a tua fé. Nem Israel encontrei tanta fé assim. Oh, aleluia. A mulher cananeia, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí os discípulos que estavam andando com Jesus, aí diz assim: Senhor, despede ela, está incomodando. Eu acho interessante aqui, irmão, que eram os discípulos que andavam com Jesus. Não era pessoa de fora, não era pessoa de longe, era pessoa que estava perto de Jesus, que era para ajudar. Pegar a mulher e disse: vem, Jesus, atende ela aqui. Não, estava dizendo para Jesus: despede ela, manda ela embora. Mulher, tu está incomodando aqui, tu está incomodando, está gritando muito, está falando muito. Ou quem sabe até falou para Jesus: Jesus não vai te atender, rapaz, Jesus está ocupado. Às vezes é a pessoa que está perto da gente que não quer ver a nossa vitória. Mas eu creio que aqui não tem. Mas às vezes tem pessoa que está perto de você, está próximo de você, está torcendo contra você. Você não sabe porque só quem sabe no coração é Deus, só quem sabe é Deus. Mas acontece, né? Ali os discípulos estavam querendo dispensar ela. Aí Jesus era se humilhou, os irmãos sabem da história. Aí Jesus olha para os discípulos dele. Que vergonha os discípulos passaram. Porque Jesus olha para ele e diz assim: ó, grande é a fé desta mulher. Grande é a fé desta mulher. Pai, porque assim como tu creste será feito. Glória a Deus. Então, fé grande. Agora, 1 Timóteo 1,5. Procura aí, 1 Timóteo 1,5, para nós falar outro tipo de fé, para nós entrar aqui para encerrar. 1 Timóteo 1,5. É a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Fé fingida? Peraí, tem fé fingida aí? Falou em fé fingida? Fé? É isso aí, pastor? Dê direitinho aí. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não fingida. Então, se é não fingida, é porque tem fingida, né? Tem fé fingida, é? Paulo estava preso. E estava nos seus últimos dias, ele sabia que ia morrer. Aí ele escreve a Timóteo. Falando com Timóteo, ele diz: Timóteo, eu conheço você. Você não é hipócrita. Você não tem uma fé fingida. Sua fé não é de fachada. Sua fé está presente no trabalho. Sua fé está presente aonde você estiver. Você não tem uma fé fingida. Você é o que você é. Aleluia. Porque tem gente que tem uma fé fingida. Aí, ele, na igreja, ele coloca uma máscara de crente, de um bom pai. Na igreja ele está com a máscara. Bom marido, uma boa esposa, está com máscara. Finge.
ser crente, ele coloca uma máscara. Máscara fala de hipocrisia. A palavra hipocrisia vem lá da Grécia. Tinha um teatro e tinha uns artistas que se apresentavam fingindo ser outra pessoa. Então botava a máscara de uma pessoa. E ele fingia sendo outra pessoa. E dali saiu a palavra hipocrisia, porque a pessoa está se apresentando e se passando por outra pessoa. Aí vem a palavra hipocrisia. Aí Paulo está dizendo: Timóteo, você não tem máscara. Você é o que você é. Mas Deus, Ele sabe quem você é. Porque diante de Deus não adianta ter máscara. Deus quer saber o que você é. Você pode chegar aqui, pregar com a máscara. Você pode chegar aqui, pregar, louvar e colocar a máscara de crente, de santo. Você está com a máscara, é uma fé fingida. Você finge ser uma pessoa, mas na verdade você não é. Você é outra pessoa no trabalho, é outra pessoa aonde você está. Você não é a mesma pessoa. É uma fé fingida, mas Deus, Ele tira a máscara e mostra a verdadeira face de quem é você. Caralho, xangara, caralho. Oh, aleluia. Quem é você quando tira a máscara? Aleluia. Olha lá, oh, se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Araio, daio, cheira, manda, canta. Oh, aleluia. Hoje, na rede social, a pessoa se apresenta dando uma de santo na rede social. Já tem muitos pastores na rede social pregando. Coloca a máscara de pastor. Outros colocam a máscara de santo. Mas quando ele está fora da rede social, ele tira a máscara. Não é a mesma pessoa. E hoje é uma coisa que pegou muitas pessoas com máscara nos púlpitos da igreja, pregando a palavra, profetizando, mas está com a máscara, fingindo. Oh, aleluia. Paulo disse: Timóteo, eu conheço você, Timóteo. Você não é fingido. A sua fé não é fingida.
Deus está dizendo: eu conheço você, meu irmão, minha irmã, eu conheço você. Não adianta colocar a máscara, porque eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Eu conheço você. Eu conheço você na sua casa. Eu conheço você no seu trabalho. Eu conheço você quando está no shopping, na praia. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pastor, faça a leitura. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia.